Olá a todos. A aula de hoje nós vamos iniciar um novo assunto, que são as disfunções hemodinâmicas. Muito do que estará nessa aula vai ser o embasamento do que nós já tivemos nas aulas anteriores, sobre as adaptações celulares, sobre as inflamações aguda e crônica, sobre os processos patológicos que nós já conversamos anteriormente. Hoje, nessa aula, nós vamos tratar de disfunções hemodinâmicas de forma mais específica, de forma voltada para dentro da nossa área da enfermagem. Antes de qualquer coisa, quando nós vamos tratar de disfunções hemodinâmicas, a gente precisa saber que alguns conceitos iniciais, algumas considerações. Primeiro, que as doenças cardiovasculares, elas são as mais importantes causas de morbidade e mortalidade na sociedade ocidental, tendo que em 2005, nos Estados Unidos, cerca de 81 milhões de pessoas elas foram acometidas por processos patológicos, por doenças que têm origem cardiovascular. Desses 81 milhões, cerca de 35 a 40% levando a óbito, demonstrando que esses processos são importantes e representativos e que vão estar grandemente no nosso dia a dia de trabalho. Essas patologias, elas acometem principalmente os constituintes do sistema cardiovascular, como o coração, os vasos sanguíneos e o sangue propriamente dito, que, como nós temos falado, possui como sua constituição, diversos componentes, como a água, sais minerais, proteínas, fatores de coagulação, células como as hemácias, células do sistema imune. Então, dentro desse sistema cardiovascular, nós vamos ter diversos elementos que estão envolvidos com processos como os processos inflamatórios, agudo e crônico, como fatores de coagulação, que vão ser um importante sistema de defesa e reparo de lesões teciduais, de lesões de capilares. O sistema cardiovascular, ele permeia todos os nossos órgãos. Então aqui nós temos 3 imagens que demonstram isso, onde a gente pode ver essa rede intrincada que compõe o sistema cardiovascular, permeando todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos importantes como o sistema nervoso central, órgãos importantes como o trato respiratório, como os pulmões, como os rins. Então, o sistema cardiovascular, ele permeia todas essas regiões. E as alterações, as modificações, os processos patológicos que ocorram dentro desse sistema intrincado que nós vamos ver, ele pode, como nós vemos aqui, ser sistêmico. Pode ser localizado, mas ele pode ser sistêmico, permeando todas essas regiões, inclusive regiões mais importantes, como a gente vê aqui, o coração representado somente aqui, sem os seus tecidos musculares, representado somente pelas redes de capilares, artérias e veias que permeiam esse órgão. Sendo que, como nós vimos, ele pode ser grandemente acometido, levando a uma série de processos patológicos e com causas de grande quantidade de óbitos, uma grande porcentagem de óbitos. Um dos processos que nós vamos falar aqui dentro do sistema cardiovascular é o edema. O edema é o aumento anormal de líquido intersticial e dentro dos tecidos, Então, a região intersticial é aquela região que fica fora da célula. Nós não podemos esquecer que nós já conversamos anteriormente que nós estamos falando, quando começamos a falar sobre processos patológicos, que esses processos eles advêm primeiro molecularmente, depois celularmente, depois tecidualmente, comprometendo o órgão, como nós já falamos. Então, o edema, ele é o aumento anormal desse líquido intersticial, ou seja, desse líquido que fica entre as células.
líquido. Se estamos falando de edema, estamos falando de líquido localizado em determinadas regiões. Então, aproximadamente 60% do corpo corporal magro corresponde à água, né? 60% do peso corporal. Cerca de 2/3 dessa água, elas estão intracelular, ou seja, estão dentro das células que vão formar tecidos e que vão formar órgãos. 1/3 dessa água, ela é extracelular ou espaço intersticial, como eu acabei de falar. E 5% desse total de líquido, ele encontra-se no plasma sanguíneo, né? Que é aquele líquido que percorre por dentro dessas redes intrincadas de veias, capilares e artérias, que onde estão os constituintes do próprio sangue e constituintes do sangue que fazem parte do sistema imunológico. O fluxo desse líquido do capilar para o tecido, né, como nós vimos aqui, há uma diferença. Então, tem 2/3 de água intracelular, ou seja, dentro das células, cumprindo as suas funções fisiológicas dentro da célula, mantendo processos de fisiologia, sistemas funcionantes dentro da célula. E 1/3 fora da célula. Mas acontece um fluxo de dentro da célula para o tecido e do tecido para dentro da célula. Esse fluxo de água e, consequentemente, de soluto, ou seja, de componentes que estão dissolvidos nessa água, ele faz uma movimentação ou um fluxo, né, entre esses espaços intravascular e intersticial, que é aquele espaço entre as células. Esse intercâmbio, esse fluxo, ele é controlado pela pressão hidrostática vascular e coloidosmótica plasmática. Isso nós já falamos quando nós falamos de infecção aguda, em que nós mostramos que o capilar sanguíneo ele tem a sua funcionalidade de manter o seu endotélio fechado ou aberto para que haja essa migração de elementos do sistema imunológico para o tecido e, consequentemente, em uma determinada situação também, a migração ou esse fluxo de água para o tecido. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando eu tiver uma alteração microambiental naquele local. Porque, normalmente, a gente tem o quê? A pressão hidrostática ela é controlada, ou seja, para manter esses 2/3 de água intracelular e 1/3 extracelular, ele tem que ter uma pressão controlada. E como nós estamos falando de edema, para que haja esse controle, tem que ter o quê? Um descontrole dessa pressão hidrostática. Então, normalmente, a gente vê um controle onde eu vejo permanecer aqui o líquido dentro dos capilares e quando tem um desequilíbrio nessa pressão, tem toda uma movimentação. Nós já chegamos a comentar e já conversamos também que há um íntimo intercâmbio entre o sistema circulatório e o sistema linfático, que é quem faz a drenagem desses líquidos teciduais para o sangue. Então, de forma normal, eu vou ter um equilíbrio entre esses dois sistemas, mantendo a pressão controlada dentro do capilar e fora do capilar. Quando é que vai acontecer esse desequilíbrio? Quando eu tiver um processo infeccioso, quando eu tiver alguma mudança ambiental que vai promover uma mudança, um descontrole nesse equilíbrio dessa pressão hidrostática. Então, em algumas situações, líquidos vão sair, vão desequilibrar e vão permanecer em determinado local. Então, muitas das vezes, esse líquido, como acontece no edema, ele vai ficar acumulado, como a gente vê no conceito. Então, é o aumento anormal de líquido intersticial, ou seja, esse líquido vai permanecer no tecido, vai haver um desequilíbrio, ele vai passar dos capilares para o tecido e vai se acumular nesse local, né? E aí a gente tem um edema. Mas muitas das vezes esse edema ele não é apenas localizado, ou essa mudança de esse acúmulo de líquido, ela pode ser também em cavidades corporais. Então, quando eu tenho um acúmulo desses líquidos corporais em cavidades, como por exemplo, no hidrotórax, que eu vou ter o acúmulo de líquido no tórax, na cavidade torácica, ou quando eu tenho um acúmulo de líquido no pericárdio, que eu tenho o hidropericárdio, ou quando eu tenho o acúmulo desse líquido no peritônio, que aí eu tenho um hidroperitônio,
que também a gente conhece popularmente como ascite. Esse é o acúmulo de líquido, ou esse desequilíbrio de líquido presente numa cavidade. Eu posso ter o acúmulo desse líquido também de forma aumentada no tecido, né? Então o edema ele pode ser pontual, mas o edema também ele pode ser generalizado. E quando eu tenho edema generalizado, o termo que a gente utiliza é anasarca, ou seja, é o acúmulo, é o desequilíbrio hidrostático e esse líquido se acumulando de forma sistêmica no meu tecido. Então aqui nós temos alguns exemplos, então voltando ao conceito, o edema é o aumento anormal de líquido intersticial e dentro dos tecidos. Então nós temos alguns exemplos aqui, que é mais comum de nós vermos no nosso dia a dia. Então acúmulo de líquido em cavidades, então aqui eu tenho uma ascite, que é a mesma coisa que hidroperitônio, né? Então é acúmulo de líquido aqui. Então vê como o abdômen fica globoso por causa do acúmulo de líquidos aqui. E vejam, para que haja esse acúmulo de líquido, ele está acontecendo porque está acontecendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio hidrostático, ele pode ser o quê? Multifatorial. Então, ele pode ser multifatorial. Pode ser um processo infeccioso? Pode. Que está promovendo um desequilíbrio hidrostático e o acúmulo de líquido, no caso aqui na cavidade. E aqui a gente vê na imagem uma ascite e a intervenção, né, do profissional de saúde fazendo, que é retirar esse líquido que está acumulando aqui. E é muito líquido, né? 2 litros de líquido que são retirados dessa ascite. A anasarca, né? Então é um exemplo que tem aqui. Então vocês vão fazer muito dentro da área de enfermagem, quando forem fazer o exame clínico, vocês vão fazer a palpação dos órgãos, vocês vão fazer a palpação da pele, como está mostrando aí nesse caso de anasarca, né? Vocês vão fazer uma pressão e vão ver que esse tecido aí ele não vai retornar, né? Ele vai ficar marcado aí, demonstrando que aí dentro desse tecido está ocorrendo uma grande quantidade de acúmulo de líquido, né? E quando esse acúmulo é acentuado e é sistêmico, aí eu tenho a anasarca. O edema, ele pode estar voltado para os processos patológicos, então eu tenho causas e efeitos, eu tenho processos patológicos que vão levar à formação desse edema, né? E a gente coloca isso como categorias fisiopatológicas. Então, por exemplo, o aumento da pressão hidrostática, como nós vimos lá, para que haja o acúmulo no tecido, para que haja o acúmulo de líquido em cavidades, tem que ter um fator que desencadeie esse desequilíbrio hidrostático que nós vimos. Então, no aumento da pressão hidrostática, onde é que acontece? No retorno venoso deficiente. Então, quando eu não tenho um retorno venoso satisfatório, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática e a passagem desse líquido para o tecido ou para a cavidade. A dilatação arteriolar, que pode estar envolvida. Então, nós vimos quando falamos de inflamação, que um dos fatores da inflamação sobre o sistema cardiovascular é a dilatação dos capilares, das arteríolas. Então essa dilatação pode promover passagem de líquido da corrente sanguínea para o tecido ou para a cavidade? Pode. Retorno venoso deficiente, trombose, né? Todos esses fatores que nós poderíamos chamar de patologias, ela traz uma repercussão ao efeito, que é aumento da pressão hidrostática. E esse aumento da pressão hidrostática leva ao edema. Outros fatores, outras causas, desnutrição, cirrose hepática, está envolvido com quem? Redução também da pressão osmótica plasmática, que a gente chama de hipoproteinemia, ou seja, diminuição da quantidade de proteínas. Nós chegamos a conversar que as proteínas do sangue é que fazem manter aquela grande quantidade de líquido dentro dos capilares, né? Nós temos proteínas sanguíneas que estão envolvidas com a manutenção do líquido dentro do capilar sanguíneo, dentro daquela rede intrincada que nós vimos. Então, quando eu tenho pouca quantidade de proteína, eu vou ter também formação de edema. Então, onde é que acontece isso? Da desnutrição
Então, se eu tenho uma baixa ingesta de proteínas, se eu tenho uma nutrição adequada, isso pode estar envolvido também com a redução da proteção osmótica. Cirrose hepática é um dos fatores, porque grande parte das proteínas que estão envolvidas na manutenção do líquido dentro do capilar sanguíneo, eles são produzidos pelos hepatócitos, que são as células do fígado. E se eu tenho uma cirrose hepática, esse órgão está com uma hipossuficiência, a produção dessas proteínas que posteriormente migrariam para o sangue vão estar diminuída, reduzindo consequentemente a pressão osmótica e promovendo o edema. A obstrução linfática, nós falamos ainda há pouco, que há uma relação íntima entre o sistema linfático e o sistema cardiovascular. Então, quando eu tenho uma obstrução do sistema linfático, não tem a passagem do líquido, a drenagem do líquido do tecido para onde? Para a corrente sanguínea, que ocorre de forma natural devido a essa relação entre o sistema linfático e o sistema cardiovascular. Essa obstrução ela pode ser por causa inflamatória, então eu posso lesionar a minha rede linfática e aí a drenagem é prejudicada. Pode ser a causa um evento cirúrgico, por exemplo, né? Pós-cirúrgico. Muitas pessoas que fazem cirurgias estéticas, outros tipos de cirurgia, elas fazem drenagem linfática justamente porque ficar em decúbito, ficar muito tempo acamado, isso pode levar, fora outros fatores sistêmicos que a cirurgia vai promover, pode ocorrer obstrução linfática e acúmulo de líquido. Então, no pós-cirúrgico, é muito comum que você faça essas drenagens linfáticas justamente para que não ocorra edema, para que esse sistema linfático que não está funcionando normalmente consiga agora, através das massagens, dos procedimentos, fazer com que esse líquido migre, seja levado para onde? Para a corrente sanguínea e mantenha a sua fisiologia normal. Quando isso não acontece, quando tem uma obstrução linfática, é um dos fatores também que leva ao edema. A retenção de sódio, então vejamos que tudo que a gente está falando aqui são ideias, são vivências que nós vamos ter quando nós vermos um edema. Então, por exemplo, retenção de sódio também é um dos fatores preponderantes para a promoção do edema. Onde é que eu tenho retenção de sódio? Qual é a causa dessa retenção de sódio? Ingesta excessiva de sal. Então, quando eu estiver consultando lá o meu hipertenso, que eu for solicitar para ele, orientar que ele não deve comer sal em excesso, porque isso vai aumentar a retenção de sódio, e a retenção de sódio vai aumentar a pressão hidrostática, essa pressão hidrostática vai aumentar o edema e, consequentemente, aumentar ainda mais a pressão arterial desse meu cliente. Insuficiência renal, né? Então é o nosso órgão excretor principal que nós temos, são os rins, é ele que excreta esse excesso de sódio, esse excesso de eletrólitos que o nosso corpo produz através do seu metabolismo, da sua fisiologia ou pela ingesta alimentar. Então, se eu tenho uma insuficiência renal, eu vou ter uma retenção maior de sódio, e retenção maior de sódio está envolvido grandemente com a promoção de edema. A própria inflamação, que foi assunto que nós já falamos, né? Então, olha aí os assuntos voltando aqui: inflamação aguda, inflamação crônica. Nós vimos que nessas duas repercussões de inflamação, ela tem função direta, ação direta sobre quem? Os capilares sanguíneos. Nós vimos que eles ficam entumecidos, nós vimos que tem a promoção de angiogênese, nós vimos que o endotélio se abre para que passe esses elementos. Então, a inflamação aguda e crônica, ela age diretamente sobre quem? Sobre o sistema circulatório. Então, a inflamação age e está envolvido sobre os capilares e, consequentemente, isso está envolvido com a passagem de líquido do sangue para o tecido, formando edema. Então, esses fatores aqui nós já conversamos: inflamação aguda, inflamação crônica, angiogênese. O edema, como nós já vimos, que é esse acúmulo de líquido, que pode ser em cavidade ou pode ser no tecido, ele tem o tipo localizado, que é aquele mais simples, aquele que a gente vê pontualmente, e nós temos o tipo de edema que a gente chama de sistêmico, Então, lá na nasarca, como nós vimos, é
um tipo de edema sistêmico. Onde é que ele está envolvido isso? Na disfunção renal, como nós já conversamos aqui, na insuficiência renal, promovendo a retenção de sódio e, consequentemente, a formação de edema. No edema pulmonar, que é muito comum de ser visto na urgência e emergência, né? É um tipo de edema sistêmico. Como é que eu vejo a clínica disso? Porque até agora que nós temos falado, nós estamos falando teoricamente. Como é que eu vou vivenciar isso no meu dia a dia? A promoção desse edema. Como é que eu vou identificar que tem um edema localizado? Como é que tem um edema sistêmico? Primeiro, no edema localizado, é a clínica, né? O que eu estou vendo macroscopicamente que eu vou conseguir identificar. Então, o edema localizado eu vejo pela elevação do tecido subcutâneo, e isso é muito fácil de eu visualizar. Quando eu tenho um edema sistêmico, por exemplo, nessas duas situações que eu dei aqui, na disfunção renal, por exemplo. Então, se o rim não está funcionando, se tem o acúmulo, por exemplo, de sódio e outras características que promovem o edema, eu vou ver essas repercussões. Então, por exemplo, pálpebras elevadas, né, os olhos, que a gente chama olhos inchados, né, olhos com edema, são característicos de disfunções renais. Né, já é uma disfunção sistêmica e que eu consigo visualizar em outros locais. Não é muito comum de eu ver os olhos edemaciados, né, mas quando eu vejo isso, as mãos, e aí eu determino, né, eu suspeito, eu preciso juncionar vários outros fatores, várias outras informações para eu dizer que está ocorrendo uma disfunção renal, tá? Então não é só porque você vai ver as pálpebras, os olhos inchados que você vai dizer, isso é disfunção renal. Não esqueça que nós estamos falando pontualmente sobre disfunções hemodinâmicas, no caso aqui, o edema. Então, no caso da disfunção renal, não é que eu vou ver a pálpebra e vou dizer a disfunção renal. Não, eu preciso juncionar com outros fatores. Exames, né? Exames laboratoriais, exames de imagens, para eu poder definir isso daí. Então, quando eu junciono esses fatores, eu consigo determinar. Tá? Edema pulmonar, eu estou dizendo aquilo que é mais visível, né? Que é mais palpável, que eu olho e já suspeito provavelmente. Então, no edema pulmonar, eu vejo aquele líquido espumoso, que é muito característico de paciente que está em insuficiência pulmonar ali por um edema pulmonar momentâneo. Né? Então, é muito comum isso eu ver em ambiente hospitalar e em emergência. Quando você olha um paciente entubado, um paciente que está com esse líquido espumoso, você esse paciente aqui está com edema pulmonar. E aí é lógico que eu vou fazer intervenções, né? Que é isso que nós vamos ver no nosso dia a dia. Então eu vou fazer medicamentos que retire essa grande quantidade de líquido desse órgão, que no caso é o pulmão. Né? Um diurético, por exemplo, é o que muito a gente utiliza nesse momento, né? Porque eu tenho que fazer as minhas intervenções rápidas, no caso, para diminuir esse edema, essa quantidade de líquido que está prejudicando o funcionamento do meu órgão, aqui no caso o pulmão. Além do edema, nós temos como disfunções também do sistema hemodinâmico a hiperemia e a congestão. São coisas que nós já falamos também em oportunidades quando nós já conversamos lá sobre os assuntos anteriores sobre inflamação. Então, hiperemia e congestão é o aumento local do volume sanguíneo, né? E onde é que está o sangue? Dentro dos capilares. Então, é lá que eles vão estar em uma quantidade aumentada, com uma pressão maior. E aí eu tenho a hiperemia, que é o processo ativo. Então, veja só, processo ativo resultante da dilatação arterial, que nós vimos que acontece lá nos processos inflamatórios. Para que acontece essa dilatação arteriolar? Para aumentar o fluxo sanguíneo. Como é que eu visualizo isso no meu dia a dia, no meu exame clínico? Eu vejo a vermelhidão no local da inflamação, né, no local onde está acontecendo, e essa vermelhidão local é característico ou é ocasionado pelo congestionamento de sangue oxigenado. Então, naquela região em que eu vejo a vermelhidão, a hiperemia, eu tenho que imaginar que ali está acontecendo o quê? Um acúmulo de um volume sanguíneo e está vermelho porque esse sangue ele é oxigenado. Além da hiperemia, eu tenho a congestão. Então, quando eu disse aqui para vocês que a hiperemia é um processo ativo, então é porque algo está influenciando lá, como os processos inflamatórios que nós já conversamos. A congestão é um processo passivo,
resultante da redução do fluxo sanguíneo, né? Essa congestão ela pode ser local ou ela pode ser sistêmica. A coloração eu vou visualizar uma cor que varia do vermelho do vermelho ao escuro ou ao azul, que a gente chama de cianose, né? E isso está envolvido com a estase, que nós já conversamos também sobre esse termo, que é o congestionamento, que é a parada de uma grande quantidade de elementos sanguíneos num determinado capilar sanguíneo. Então, estase do sangue desoxigenado. E aqui o exemplo desses termos que nós estamos vendo. Então, a hiperemia, a gente vê aqui uma região hiperemiada, né? Então, se tem hiperemia, é porque está um processo ativo e aqui está acontecendo a dilatação arteriolar. O fluxo sanguíneo aqui está aumentado. De que tipo de sangue? Sangue oxigenado, por isso eu vejo esta região aqui, né? Daqui a pouco isso aqui pode abrir uma lesão, que a gente chama a escara de decúbito. Aqui nessa outra imagem a gente vê a congestão, né? Ou a estase de sangue desoxigenado, que é a cianose que a gente observa, né? Então aqui o processo passivo resultante da redução do fluxo sanguíneo, né? Então quando a gente diz nesses pacientes que estão com cianose A e está com a periferia fechada, então significa que ali não está tendo um fluxo sanguíneo satisfatório. E está tendo estase, o acúmulo de quem? Dos elementos sanguíneos e normalmente de elementos, né, de hemácias desoxigenadas. E por isso a gente vê essa região arroxeada que a gente diz de cianose. A estase, só para lembrar, nós já falamos, a gente vê aqui nesse corte histológico, que é o acúmulo dos elementos sanguíneos dentro de quem? Dos capilares, né, de maior ou de menor calibre. Então esses dois termos é importante, a hiperemia e a congestão, para nós entendermos aqui. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é a hemorragia. A hemorragia é o extravasamento do sangue para o espaço extravascular. Até agora nós temos falado de quem? Temos falado de extravasamento para o tecido, né? Mas extravasamento de quem? De líquido, quando nós falamos de edema. Nós falamos agora de hiperemia e congestão, que nós vimos que é o acúmulo ou a estase desses elementos sanguíneos, mas ainda dentro do capilar. E aqui na hemorragia já acontece o quê? O extravasamento do sangue para o espaço extravascular. Então vejam, nos processos normais, inclusive nos processos fisiológicos que nós já conversamos, quando nós falamos lá de inflamação aguda, nós vimos que é fisiológico haver uma mudança do capilar, nós vimos que é fisiológico passar elementos do sangue, como as células do sistema imune, algumas proteínas do sangue para o tecido. Agora, o que não é fisiológico é quando eu tenho o extravasamento de elementos, como as hemácias, por exemplo, como de proteínas do próprio sangue que mantém a quantidade de líquido, como nós já falamos. Então, a hemorragia é o extravasamento do sangue para o espaço extravascular, ou seja, sai dos capilares e vai para o tecido, e vai para a cavidade, ou vai para o meio externo, se houver um rompimento ou uma lesão tecidual extensa. E aí nós temos diversas causas das hemorragias. Primeira é aquela congestão crônica, nós acabamos de ver o que é congestão, né? Aquele acúmulo de líquido em de elementos do sangue, de hemácias em um determinado capilar. Só que isso é crônico, né? Não é momentaneamente. Por exemplo, eu posso estar com uma cianose, daqui a pouco eu melhoro a minha oxigenação sanguínea, essa cianose melhora. Agora, quando eu tenho uma congestão crônica, uma estase crônica, por diversos processos patológicos que levam a isso pode ser causa de uma hemorragia. Outra causa de hemorragia é a ruptura das artérias, das veias, dos capilares. E quem promove essa ruptura é diversos eventos, né? Tem que ter um evento iniciador. Pode ser o trauma, através de um acidente. A aterosclerose, que nós já vimos que é o acúmulo de lipídio, né? De gordura dentro desses capilares e que pode levar à inflamação e a consequente rompimento dessa artéria ou dessa veia. A erosão da parede do vaso, que nós já conversamos também, que pode ser promovido pelas próprias células do sistema imunológico ou por reações inflamatórias exacerbadas, né? Ou através de
neoplasias. Então, o que é que leva a esse dano, a essa erosão? Inflamação ou as neoplasias, que é o que mais a gente conhece. E aqui nós temos uma série de imagens onde a gente mostra essas hemorragias, desde os casos mais simples até as repercussões mais complexas. Então, a mais simples que nós temos aqui, na hemorragia simples, é o hematoma, é uma lesão localizada e normalmente promovida por trauma. Então, o que é que vai acontecer aqui? É uma hemorragia? Sim. Através de quê? Pode ser do rompimento por um trauma? Pode. Aí eu vou ter um hematoma localizado. Outro tipo de hemorragia, que a gente chama de hemorragias minúsculas, as petequias, que ocorre através das disfunções plaquetárias. E essas disfunções plaquetárias, elas podem ser multifatoriais. Dentre elas, uma que nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, é a dengue hemorrágica, né? Que promove a lesão dos capilares sanguíneos e, consequentemente, o extravasamento do sangue, que acontece muito lá na dengue hemorrágica. Então, causa uma disfunção plaquetária, uma disfunção imunológica na questão de anticorpos, e aí tem uma hemorragia. Então, são pequenas e minúsculas hemorragias que a gente pode ver clinicamente assim, dessa forma, né? Então, pontos de pequenas hemorragias que a gente chama de petequias. Nós temos hemorragias leves, né? Como acontece aqui, chama de púrpura, né? Que é inflamação vascular. Eu posso ter uma vasculite, por exemplo, e essa vasculite, ou seja, a inflamação do meu sistema vascular, e nós vemos aqui que ela não é ainda sistêmica, né? Aqui ela é pontual, mas é muito mais extensa do que as outras formas que nós já vimos. Então, uma vasculite, ela pode promover essa inflamação, rompimento desses vasos, e aqui a gente vê os vasos periféricos do membro inferior, formando essas hemorragias leves. Nós temos hemorragias um pouco maiores, como as equimoses, por exemplo, né, que ocorre, né, pode parecer semelhante aos hematomas, mas as equimoses, ela ocorre numa região muito mais extensa do que os hematomas. Os hematomas, eles são pontuais, e as equimoses, elas são mais amplas, como acontece, por exemplo, numa contusão. E a característica clínica também é diferente, né? A cor, a gente vê nas equimoses, são regiões mais extensas, a gente vê a cor diferente, né? Esverdeado, né? Aqui a gente vê mais arroxeado, uma lesão bem pontual. Aqui a gente vê lesões extensas e a gente vê aqui uma coloração diferente, né? E isso permanece por mais tempo. Então, essa coloração é advinda dos processos promovidos pelo sistema imunológico para reparar este ambiente. Nós não podemos esquecer dos assuntos que nós já vimos, porque tudo isso que a gente está vendo aqui é lesão. É lesão agora do tecido do sistema cardiovascular. Vai ter resposta para reparar isso? Vai. Em alguns casos, quando for simples, vai ser possível, em outros não. Então, essas aqui são as hemorragias mais simples, e nós temos hemorragias mais complexas, as grandes hemorragias, as hemorragias mais significativas, as hemorragias que atingem órgãos importantíssimos e que precisam ser trabalhados e que precisam ser feitas intervenções rápidas, porque senão o meu sistema vai falir. Então, tenho falado para vocês em outras disciplinas que eu já ministrei, e nessa disciplina também, que quanto mais nobre for o órgão, maior vai ser a representatividade quando ocorrer um dano nesse órgão. Então, nas grandes hemorragias, como acontece no hemotórax, não vamos confundir. Quando há acúmulo de líquido na cavidade, nós vimos lá na questão do edema. Aqui, o acúmulo de sangue nessas cavidades. Então, há um extravasamento dos elementos sanguíneos para onde agora? Para a cavidade. Então, quando há um extravasamento, por exemplo, para o pulmão, como a gente pode ver aqui na imagem, então aqui eu tenho o meu pulmão normal, e aqui quando há um extravasamento, né? Então vejam, já falamos aqui que eu tenho uma película revestindo esse pulmão e o sangue acumulado aqui, ó, mantendo esse órgão, vamos dizer assim, achatado, pressionado. Ele vai perder a sua funcionalidade porque ele é um órgão lábil, né? Que se movimenta, que se expande. Mas como agora eu tenho um acúmulo de um líquido, no caso sangue aqui no hemotórax, ele pode perder a sua funcionalidade. A troca gasosa não vai funcionar de forma adequada aqui, porque o espaço que ele tinha para se expandir está sendo ocupado pela uma grande quantidade de sangue. A minha intervenção tem que ser rápida.
com a drenagem, como a gente pode ver aqui, né? Então é inserido um tubo, um dreno aqui para que esse líquido seja drenado, seja retirado e esse pulmão volte a funcionar. E essa intervenção tem que ser rápida antes que os alvéolos pulmonares colabem. E se houver colabação, e se isso for mais extenso, e se isso persistir, esse hemotórax, esse órgão pode ter uma disfunção. E como nós acabamos de falar, é um órgão importantíssimo que nós precisamos dele e não podemos ficar com ele sob disfunção. Nós temos também nas grandes hemorragias o derramamento que a gente chama de hemopericárdio, né? Que é o acúmulo desse líquido. Então, novamente, aqui eu tenho uma película revestindo o meu coração e quando eu tenho um acúmulo, um extravasamento de sangue, né? Aquela imagem inicial que eu mostrei para vocês, vocês viram como é intrincada, como é grande a rede de artérias, de veias, de capilares que irrigam o coração. Se tiver uma lesão por qualquer fator, vai haver um extravasamento de sangue e um acúmulo entre o músculo cardíaco e a película que reverte o coração. E aí vai formar esse coágulo imenso aqui. E vai acontecer a mesma coisa, esse órgão vai perder a sua funcionalidade. Então, se eu pensar com a funcionalidade do coração, é a bomba cardíaca, é o que impulsiona o sangue para todo o corpo para circular, né? Então, se ele não tem como pulsar, se ele não tem como impulsionar esse sangue não vai circular. E aí eu vou ter uma repercussão sistêmica. Então, vejam, uma repercussão pontual no órgão importantíssimo, que é o acúmulo, que a gente chama de o hemopericárdio, né? Então, ele acumula aqui líquido e o órgão vai perder a sua funcionalidade. É isso que a gente chama de tamponamento cardíaco. Então, quando há um acúmulo de líquido aí, né, entre o músculo cardíaco e essa película que reveste, e o órgão perde a sua funcionalidade, isso a gente chama de tamponamento cardíaco. Isso aqui é uma autópsia mostrando, o médico legista retirando a película do coração, que é o pericárdio, Então ele retira a película do coração e olha o tamanho do coágulo que está entre a película e o músculo cardíaco, né? Então isso aqui é um exemplo de um tamponamento. O órgão parou de funcionar devido ao acúmulo, devido a essa grande hemorragia. Então essas intervenções, elas têm que ser rápidas e precisas quando é um órgão lábio, quando é uma hemorragia significativa, como nas hemorragias grandes que a gente está vendo aqui. Essas hemorragias, elas têm significado clínico, né? Então, algumas mais importantes do que a outra. Então, quais são esses significados clínicos? Um dos significados é o volume e a taxa de sangramento, né? Então, não é porque começou a sangrar que vai morrer imediatamente. Não, a gente tem uma tolerância. Então, por exemplo, uma perda rápida de até 20% do volume sanguíneo, ele vai ter um pouco impacto. Veja, não é que não tem impacto, tem pouco impacto em um adulto saudável, né? Então eu tive ali uma lesão, um trauma, perdi ali 20% do meu volume sanguíneo. Isso não vai me levar à morte imediatamente. Lógico que eu tenho que fazer uma intervenção. Então aqui seria, se a gente tem cerca de 5 litros de sangue, perder 1 litro de sangue ainda é tolerável, que representaria os 20% numa pessoa adulto saudável. Perdas lentas, né, de grandes quantidades, então perdas progressivas, então uma hemorragia digestiva simples, um sangramento que seja pequeno, mas que leve muito tempo, então eu ainda consigo tolerar também, se eu sou adulto e se eu sou saudável. Mas é lógico que isso não vai persistir por 1 mês ou 2, eu tenho que fazer uma intervenção. Então, se eu tenho uma hemorragia digestiva simples, isso pode complicar, esse volume pode aumentar. Essa quantidade que era lenta agora pode aumentar. Então, quando eu tenho sangramento, eu tenho que fazer uma intervenção. Não é à toa que quando nós temos alguns sangramentos, às vezes a gente tem um trauma nasal simples, a gente já fica agoniado. Por quê? Porque isso não é normal. A hemorragia, ela não é normal, seja ela simples ou seja ela mais acentuada. Nesses casos onde eu tenho perdas acentuadas maiores, eu vou ter grandes problemas, porque eu vou ter um choque hemorrágico, né, ou choque hipovolêmico, devido à perda de uma grande quantidade de sangue. E aí o meu sistema todo vai entrar em colapso, porque nós acabamos de falar que o sistema cardiovascular permeia todos os órgãos, ele que leva nutriente, ele que leva oxigênio. Então essas perdas acentuadas, elas são decisivas para que esse paciente
possa morrer ou não, né? Nós vimos logo no início da aula a representatividade dessas patologias do sistema circulatório, o quão é que lá de 35% a 40% das pessoas evolui a óbito. Então a intervenção tem que ser o quanto antes, o mais rápido possível. A importância local da hemorragia, né? Onde é que ocorre essa hemorragia? Então é um hematoma, é simples, é só lá no tecido. Onde foi? Foi numa cavidade? Foi uma artéria importante? Tá? Então no tecido subcutâneo, como nós vimos lá naquelas hemorragias simples, ela tem pouco impacto, né? Um hematoma, ele vai curar daqui com o tempo, não vai causar grande problema. Agora, quando ele é em pontos importantes, como por exemplo o sistema nervoso central, o cérebro, por exemplo, pode levar a óbito imediatamente, né? Quando eu tenho ali um derrame cerebral, por exemplo. Isso é gravíssimo, porque devido à nobricidade desse órgão que eu já falei para vocês. Pulmão, cérebro, coração, são órgãos extremamente lábeis e necessários para a manutenção da vida. Então, por que leva a óbito lá um derrame, por exemplo, uma hemorragia cerebral? Porque lá tem uma pressão intracraniana, né? Eu tenho um crânio que não vai deixar expandir para diminuir essa pressão, e quanto mais sangue tiver derramado, mais essa pressão intracraniana vai aumentar, e essa pressão intracraniana vai comprometer mais ainda o suprimento sanguíneo. Nós vimos em algum momento, quando eu falei que tumores, massas tumorais, elas pressionam o tecido, massas tumorais, elas pressionam a irrigação sanguínea, né? E aí vai ter, se eu tenho edema, se eu tenho aumento da pressão intracraniana, isso também compromete a irrigação sanguínea. Juncionando com o derrame que está acontecendo, isso vai trazer grandes problemas. Então vejam que não é só na pele, não é só superficial que eu vou ver essas lesões, essas hemorragias simples ou complexas, né? Então aqui, só para mostrar para vocês internamente, eu tenho um sangramento na forma de petequias, olha lá, que é um sangramento simples, lá no cólon, né? Lá no colo. Então eu tenho aqui, pode ser por disfunção de coagulação, por exemplo, né? Está promovendo aqui uma inflamação simples. Aliás, um derrame simples. E aqui um sangramento intracerebral. Importantíssimo, como a gente pode ver aqui, né? Olha a lesão tecidual que ele está promovendo aqui. Olha a perda de tecido que aconteceu aqui, né? Então, esse sangramento aqui, além de ser num órgão importante, ele é uma hemorragia grande, um sangramento com altas perdas de volume, e devido à nobricidade desse órgão, a representatividade é muito maior. E aí nós entramos em duas questões, porque nós vimos que o nosso organismo ele tende a se defender a qualquer custo, né? E nesses casos, então nós vimos que nas inflamações ele tem a tendência de resolver aquela situação. Então eu procuro controlar, eu procuro modular. E aqui dentro dos sangramentos, dentro das hemorragias, isso também acontece. Então, o que entra para contrabalancear um possível sangramento é a hemostasia. E aí eu tenho a hemostasia fisiológica. Então, o que é a hemostasia fisiológica? É a nossa fisiologia normal, né? Que tem a tendência de manter o sangue líquido e circulante nos nossos vasos, para suprir os nossos órgãos com nutrientes e oxigênio. A hemostasia fisiológica está relacionada na permissão da formação rápida de tampão hemostático, quando eu tenho uma lesão tecidual ou uma lesão do capilar, né, uma lesão vascular. Isso é fisiológico. Então, quando eu tenho um corte na pele, daqui a pouco os fatores de coagulação vão entrar formando esse tampão hemostático, para que não haja um extravasamento maior e uma perda de sangue, né? Então, quando eu tenho uma lesão de capilar, uma lesão tecidual e, consequentemente, de capilar, porque ele está em todos os lugares, está permeando todos os nossos tecidos, vai ter uma estimulação desses fatores que são do sangue, formando esse tampão hemostático. Então, isso é fisiológico, isso acontece a todo momento. E eu tenho a hemostasia patológica, né? Que é representada aqui pela trombose, que é a formação de coágulo sanguíneo, ou trombo, como normalmente a gente chama, dentro dos vasos intactos.
Tá? Então vejam que a hemostasia é um processo natural, que pode ser fisiológica ou patológica. Então a hemostasia ela está amparada em 3 pontos. Primeiro, na parede vascular, né? Então nós vimos que a parede vascular, o endotélio, ele é influenciável por fatores do sistema imunológico, e muitas das vezes isso é fisiológico, mas ele também pode ser influenciado de forma patológica, e aí vai lesionar. E aí vai ser liberado fatores para tentar resolver. Então, fatores da parede vascular estão relacionados com a hemostasia. As plaquetas que nós muito bem conhecemos, né, ouvimos falar pelo menos, que está envolvido com a hemostasia. Quando se vai fazer uma cirurgia que tem riscos de sangramento, um dos exames que a gente faz é o quê? Fatores de coagulação, plaquetas. Né? Então, esses 3 fatores, parede vascular, plaquetas e a cascata de coagulação, elas estão diretamente relacionadas com a homeostasia, que pode ser fisiológica ou pode ser patológica, como nós falamos aqui. A hemostasia patológica, no caso representado aqui pela trombose, então a trombose ela é regida pela tríade de Virchow, que a primeira delas é dessa tríade, é a lesão endotelial. Então, nós vimos lá, o endotélio íntegro é importante, mas se ele estiver lesionado, vai promover hemorragia, vai promover trombose, a formação daquele trombo? Vai. Então, quem é que promove aqui essa lesão endotelial? A hipertensão arterial, a produção de toxinas bacterianas numa inflamação bacteriana, o colesterol aumentado, tudo isso está relacionado com lesão endotelial e a formação de trombo. Outro fator dessa tríade, estase ou turbulência do fluxo. Né? A estase nós já vimos, que é aquele acúmulo de líquido, né, num determinado ponto. E a turbulência do fluxo é porque os capilares sanguíneos, ele tem, o fluxo sanguíneo ele é linear. Né? Ele passa direto, quase que não, vamos dizer assim, não tem muita influência sobre a parede do vaso. Mas se eu tenho, por exemplo, uma dilatação aórtica, eu perdi essa lâmina, esse fluxo sanguíneo perfeito dentro do capilar, porque eu tenho uma dilatação aórtica ou arterial. E aí eu vou aumentar a turbulência. Então, estase e turbulência do fluxo sanguíneo estão relacionados também com a formação de trombo. Né? Porque quando ele encosta com essa turbulência, quando esse fluxo, quando essa estase acontece no capilar, fatores de coagulação então, vão promover esse trombo, que é um dos tripés aqui dessa trombose. A hipercoagulabilidade sanguínea, e isso está relacionado muito com disfunção genética, principalmente mutação do fator 5, que é o fator que a cascata de coagulação tem diversos fatores. Né? Então, o fator 5, muitas pessoas têm deficiência na produção desse fator, e isso está envolvido com a formação de trombo. Então, a trombose, ela está aqui nessa tríade que eu falei para vocês, relacionada com lesão endotelial, fluxo sanguíneo normal e hipercoagulabilidade. Então, se eu tenho um ou mais desses fatores, eu sou um sério candidato a ter trombose. Então, nós vamos ver muito isso em processos infecciosos, nos nossos pacientes hipertensos, nos nossos clientes com colesterol aumentado, nos nossos pacientes com dilatação aórtica, né? Nos nossos fatores que têm uma determinada mutação, como do fator 5 de coagulação. A hemostasia patológica, ainda continuando aqui na trombose, né? Então só para a gente mostrar para vocês a repercussão que isso promove. Então vai haver, se um daqueles 3 fatores promoverem a formação desse trombo ele pode ser localizado, esse trombo ele pode se deslocar, como nós já vamos ver. Então aqui nós temos o exemplo de um trombo ventricular, né? Então houve por algum fator, e aí houve uma hemorragia, houve a formação da ativação de algum desses fatores que nós conversamos e a formação de um coágulo aqui no ventrículo, como a gente pode verificar na imagem. Aqui é um aneurisma abdominal, e aí nós vimos que um dos fatores lá é a dilatação, né? Então, se eu tenho uma aorta com um determinado calibre, agora ela tem uma dilatação, que é característico dos aneurismas, principalmente de aneurisma abdominal, aí eu vou ter, olha, então aqui é uma autópsia, essa aqui é a aorta abdominal dissecada,
onde eu posso ver diversos trombos formados, né? E as lesões ateroscleróticas. Olha a quantidade de gordura presente aqui nessa aorta, né? Então tudo isso está danificando esse capilar. Tudo isso pode fazer com que esse vaso daqui a pouco, e é um vaso importante, né? Um dos mais importantes, que é a aorta, que é um dos mais calibrosos, que percorre todo o nosso corpo para depois ramificar para a periferia. E se há um rompimento disso, é morte certa, com certeza, por causa da importância desse vaso central aí, no caso, a aorta. Então, o aneurisma é essa dilatação, e se aconteceu o rompimento, e nessa situação aconteceu aí inúmeros trombos e lesões ateroscleróticas, que é essa gordura acumulada aí. A hemostasia, né? Então vamos falar um pouquinho de hemostasia e trombose. A homeostasia patológica, como nós vimos aí, que acontece pelaquela tríade. Esse trombo, ele pode ficar localizado, como nós vimos nas imagens anteriores, ou ele pode se deslocar. Então, quais são os possíveis destinos desse trombo? Então, 3 principais. Primeiro, que esse trombo, ele pode sofrer propagação. Então, o que é propagar? Aumentar, né? Então, já tem um trombo num determinado local, numa veia, numa artéria importante. Aí eu vou ter mais acúmulo de plaquetas e fibrinas, que são envolvidos lá no fatores de coagulação. Então, isso eu tenho de propagação, ou seja, há um aumento desse trombo. É uma possibilidade. Eu tenho um trombo pequeno e daqui a pouco ele se propaga, ou seja, ele aumenta por causa desses fatores, acúmulo de plaqueta e fibrina. A embolização, que é o deslocamento, ou desalojamento e migração. Então, ele estava localizado lá numa determinada artéria, num capilar. Daqui a pouco ele pode se soltar e migrar pelo sistema circulatório. Então, soltou, ele pode migrar por toda aquela rede que nós vimos na imagem do slide inicial, e ele pode fechar, né, em um determinado ponto, uma determinada artéria, determinada veia importante, e aí pode prejudicar a funcionalidade de um determinado órgão. A outra possibilidade ou destino é a dissolução, né? Então ele pode ser eliminado através da fibrinólise, que é a destruição dessa fibrina, ou o desfazimento desses trombos. Mas isso acontece principalmente em trombos novos. Não esqueça que eu falei para vocês que o nosso sistema ele vai fazer de tudo para se livrar, para voltar à homeostase. Então, formou um trombo pequeno, pode acontecer a dissolução dele, tá? Então, se ele permanece, ele pode propagar e ele pode fazer a embolização, que isso acontece principalmente nos trombos mais antigos e persistentes. Quais são as consequências clínicas desses trombos? Então, eu falei para vocês, se ele migra, como no caso da embolização, ele pode fazer uma embolia pulmonar, né? Então, fechar uma artéria, uma veia importante lá do meu pulmão, fazendo com que esse órgão não receba mais suprimento sanguíneo, oxigenação e nutrientes, e esse órgão pode perder a sua funcionalidade. Uma das consequências, infarto, principalmente quando esse trombo se aloja em artérias importantes, como a artéria coronária. E aí, novamente, o sangue não vai irrigar esse órgão, esse músculo, e ele vai perder, vai morrer, né? Nós vimos isso quando falamos de adaptações celulares. Tem algumas adaptações que são possíveis, outras não. Então, se falta oxigênio, nós vimos que a célula não tem como se adaptar e ela vai morrer. E se essa célula for do músculo cardíaco, e se essa célula for do alvéolo pulmonar, se for do pulmão, ela vai morrer, ela não tem como se adaptar. Ela vai sofrer morte celular, necrose que nós vimos lá, né? Pela falta de nutriente, pela falta de oxigenação. Então, vejo como os assuntos, eles pautaram a gente, eles vão subsidiar agora o nosso entendimento nesses assuntos que a gente está conversando. A trombose venosa profunda, né? Então, a trombose venosa profunda é o trombo em veias importantes, como da perna, por exemplo, as veias popítreas, femorais e ilíacas, né? Então, se ela esse trombo fecha uma veia profunda dessa, o meu órgão todo pode prejudicar. Então, foi aqui acima do meu joelho que esse trombo ficou preso. Então, agora eu não vou ter irrigação mais para a parte inferior do meu membro inferior. E aí esse órgão pode morrer, pode necrosar, né? Eu posso perder a minha perna por causa de um trombo que fechou
uma veia importante dessa aqui, no caso da perna, exemplo que está dando. A trombose arterial cardíaca, e aí se for o coração, nós vimos lá também que é cheio de veias, cheias de artérias importantes, né? Então a trombose arterial cardíaca vai fazer com que haja a perda da integridade desse endotélio, que é o tecido que forma essa artéria. O fluxo vascular vai ficar anormal, e nós vimos que determinados tecidos, determinados órgãos, determinadas células, elas precisam de um implemento nutricional de oxigênio em grande quantidade. Cérebro, sistema nervoso é assim, sistema muscular cardíaco é assim. Ele não pode ficar muito tempo sem fluxo de sangue. E aí, se há um trombo fechando isso daí, o meu órgão vai morrer. Morte celular por falta de suprimento por algum fator que está desencadeando a morte celular. E para finalizar, né, só mostrando aqui para vocês de uma embolia pulmonar, isso aqui é um corte tecidual, né, de um paciente que evoluiu a óbito por embolia pulmonar, onde a gente pode ver o êmbolo impactado no ramo da artéria pulmonar. Olha o tamanho desse êmbolo, né, desse trombo que ficou preso aqui. Então vejam que aqui é um lúmen de uma artéria importante, né, que daqui a pouco ela ramifica para irrigar todo esse tecido, só que agora não tem como irrigar mais. Olha onde ficou preso o trombo aqui. Então, se o sangue deveria migrar para cá para irrigar esse tecido e agora ele não passa, toda esta região vai morrer. Então aqui eu teria uma embolia pulmonar. Então o êmbolo ficou impactado justamente no ramo da artéria pulmonar. E aí o sangue que viria e migraria para essas regiões para suprir com oxigênio e nutriente esses tecidos não vai mais, e esse tecido vai morrer por falta de nutrientes e por falta de oxigênio. Aqui é só a imagem exemplificando, né, a migração desse trombo que se deslocou, que migrou, né? Vai migrando, daqui a pouco ele entra para o pulmão, e se ele fechar uma ramificação importante, todo o órgão aqui vai ficar prejudicado, né? Vai ficar infartado, e daqui a pouco ele pode morrer se esse trombo não for retirado. Isso é onde convi que é difícil você retirar por procedimentos diretos, né? Então esse órgão provavelmente vai morrer. Muito obrigado.